Sejam bem-vindos ao grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, todos aqueles que, com coração sincero, buscam aprender os ensinamentos dos amados mestres ascensos da grande fraternidade branca. Hoje vamos falar sobre quem são os mestres ascensos. A existência dos mestres. Texto da Escola Teosófica, Charles Leadbeater. Dos novos fatos expostos pela teosofia, um dos mais importantes é o da existência de homens perfeitos. Deriva, logicamente, dos outros grandes ensinamentos teosóficos do karma e da evolução através de reencarnações. Ao observar nossos circunstantes, vemos claramente homens em todos os graus de evolução, uns muito mais atrasados do que nós em seu desenvolvimento, e outros que em alguns aspectos nos estão evidentemente muito mais adiantados. Portanto, cabe a possibilidade de que haja alguns cujo adiantamento seja muito maior, pois se os homens se vão constantemente aperfeiçoando no transcurso de uma longa série de vidas sucessivas em direção a determinada meta, seguramente hão de existir alguns que já chegaram a essa meta. Há entre nós aqueles que no processo evolutivo conseguiram atualizar tais ou quais dos sentidos superiores latentes no homem, e no futuro os possuirá todo o gênero humano. Por meio de tais sentidos, vemos a escada da evolução estendida acima e abaixo de nós, e que existem homens em todos os seus degraus. Numerosos testemunhos afirmam diretamente a existência de homens perfeitos a quem chamamos mestres. Mas parece que o primeiro passo que precisamos dar é adquirir a certeza de que devem existir tais seres. E mais adiante, em último termo, deduziremos que a essa classe pertencem aqueles com os quais nós temos posto em contato. Os anais históricos de cada nação relatam as façanhas dos gênios em todos os campos da atividade humana. Foram homens que, em sua linha especial de ação e habilidade, superaram a massa até o ponto de que, muitas vezes, seus ideais estiveram muito além da compreensão do povo. De modo que não só sua obra se havia perdido para a humanidade, mas também nem sequer conservaram seus nomes. Tem-se dito que a história de uma nação poderia resumir-se nas biografias de uns tantos indivíduos e que sempre as minorias seletas iniciam os progressos na arte, música, literatura, ciência, filosofia, filantropia, política e religião. Às vezes, eles se sobressaem no amor a Deus e ao próximo, como os insignes santos e filântropos. Outras vezes, no conhecimento do homem e da natureza, como os eminentes filósofos, sábios e cientistas. Outras em seus trabalhos beneficentes para a humanidade, como os grandes libertadores e reformadores. Aqui um comentário, vejam que interessante que o plano divino realmente para cada um é na sua área. Então, um sujeito que vem desenvolver o seu conhecimento para trazer aquele plano maravilhoso de Deus, aquela ideia fantástica, aquele que vai beneficiar toda a humanidade, aquele homem exemplo que vai se chegar, que vai se tornar, que todos nós podemos atingir, ele vem em várias encarnações, em vidas que vão levá-lo, com muitas oportunidades, a atingir essa meta. Continuando. Ao contemplar tais homens e ao considerar quão altos se acham em relação ao nível comum da humanidade e quão adiantados estão na evolução humana, não é lógico inferir que não podemos determinar os limites das possibilidades humanas e que é concebível que hajam existido e que ainda agora existam homens muito mais adiantados que aqueles de magna espiritualidade, conhecimento e aptidão artística, homens completos quanto a perfeições humanas, homens precisamente como os adeptos que alguns de nós tiveram o inestimável benefício de encontrar? Aqui mais um comentário. A palavra adeptos também é uma palavra para colocarmos como mestre. Os mestres ainda não ascensos, aqueles que estão ainda encarnados. Continuando. Esta via láctea do gênio humano,
que enriquece e embeleza as páginas da história é, ao mesmo tempo, a glória e a esperança de todo o gênero humano, porque sabemos que estes excelsos seres são os precursores dos demais homens e que, como faróis, iluminam o caminho que devemos seguir, se desejamos alcançar a glória que muito logo nos será revelada. Faz muito tempo aceitamos a doutrina da evolução das formas nas quais mora a vida divina. Agora temos a complementar a muito mais elevada ideia da evolução da própria vida, o que nos demonstra que a razão do admirável desenvolvimento de formas cada vez mais superiores é que a sempre crescente vida interior, a alma, as necessita para instrumento de sua expressão exterior, o corpo. As formas nascem e morrem, elas crescem, decaem e se extinguem, mas a alma vai se desenvolvendo eternamente. Anima as formas e progride por meio da experiência nelas adquirida. Quando uma forma prestou seu serviço e está desgastada, ela é abandonada e outra, melhor, toma o seu lugar, através da reencarnação. Por trás da evolução da forma, brota sempre a vida eterna, que é a vida divina penetrando toda a natureza, e esta nada mais é que a evoltura multicor construída pelo próprio Deus. Ele vive na beleza das flores, na robustez da árvore, na agilidade e graça do animal e no coração e alma do homem. A vontade de Deus é a evolução, e por isso toda a vida progride e ascende e torna-se o fato mais natural do mundo a existência de homens perfeitos, mestres ascensos e não ascensos na extremidade desta linha de sempre crescente poder, sabedoria e amor, em que segue a evolução do homem. Mesmo além dali, donde não chega nossa visão nem compreensão, dilata-se uma perspectiva ainda mais resplandecente, da qual mais adiante teremos alguma insinuação. A consequência lógica de tudo isto é que devem existir homens perfeitos e que não faltam indícios da existência em toda a época de tais homens, que ao invés de abandonar o mundo inteiramente para viver nos reinos super-humanos ou divinos, têm permanecido em contato com a humanidade, movidos de seu amor por ela, para auxiliá-la em sua evolução de beleza, amor e verdade, e ajudar o cultivo do homem perfeito, tal como o botânico amante das plantas goza na produção de uma perfeita laranja ou perfeita rosa. Charles Leadbeater. Maravilhoso esse texto, é um início então da apresentação dos mestres ascensos para a humanidade, foi a escola teosófica, onde daí para frente, nas escolas seguintes que nós estudamos, a escola da Agni Yoga, o movimento Eu Sou, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse, trouxeram então ao conhecimento da humanidade. Vamos então agora, na continuidade, explicar quem são os mestres ascensos através já do conhecimento dessas outras escolas. Os mestres ascensos, como ensinado pelos mensageiros nas escolas mais recentes. Mestre ascenso é todo aquele que vive no éter divino e que é uno ao nosso Deus Pai e Mãe. Nem todos tiveram sua evolução no planeta Terra. O nosso planeta, assim como muitos outros, é uma plataforma para a evolução de almas, evolução de consciências. Precisamos evoluir de uma mente carnal, animal, para uma mente divina. E é na plataforma terrena onde isso é possível. Quando conquistamos tal feito, continuamos então a viver no planeta, mas em corpos apenas mentais e etéreos. Nosso Deus vive no plano etéreo. A possibilidade de atingir a ascensão do físico para o etéreo, da matéria para o espírito, está disponível a todos os filhos da luz que estão encarnados na Terra. Mas é necessário deixar este corpo emocional e físico, que é pesado e sofrido, para poder viver em um plano mais elevado de consciência. É necessário desejar isso, colocar o emocional, a vontade, o desejo, direcionado para esta vontade, de não reencarnar mais e seguir então vivendo
junto a Deus nesse nível elevado onde vivem tais mestres ascensos. Esse é o ponto mais importante. Aquele que quer se elevar a esse nível precisa desejar isso. Para ser mais claro, essa é a razão de viver, evoluir para a vida eterna junto ao nosso Deus no céu, um Deus que é mental e etéreo. Não necessitamos viver em corpos de carne e emoção que só nos trazem dor e sofrimento. O ciclo de reencarnações precisa cessar para aqueles que querem evoluir em direção à ascensão. Podemos evoluir para a mestria divina mesmo antes de ascensionarmos. Para aqueles que conquistam este grau de consciência, damos o nome de mestres não ascensos. Indivíduos que, através do Cristo e ao revestir-se daquela mesma mente que estava em Cristo Jesus, dominaram o tempo e o espaço e, neste processo, adquiriram o controle da personalidade dos 4 corpos inferiores: o corpo da memória, da mente, dos desejos e do físico, nos 4 quadrantes da matéria, nos chakras e na chama trina equilibrada. Além disso, para um mestre não ascenso poder ascensionar, é necessário que transmute pelo menos 51% do seu karma, cumpra com o seu plano divino e receba as iniciações do raio rubi para o ritual da ascensão, a aceleração pelo fogo sagrado até a presença do Eu Sou o que Eu Sou. Muitos que hoje estão ascensionando vieram de planetas como Vênus e Mercúrio, acompanhando o amado Sanatkumara para ajudar na evolução das almas da Terra, e agora desejam voltar para o seu planeta natal. O mestre ascenso caminha e fala com Deus por meio de sua poderosa presença do Eu Sou, sendo um com ela. Tornou-se a essência do amor divino e o concede a todas as criaturas. Sendo verdadeiros instrutores da humanidade, eles dirigem a evolução espiritual de todos os devotos de Deus e guiam-nos de volta à origem. Os mestres ascensos e seus discípulos não ascensos fazem parte da fraternidade espiritual conhecida como a Grande Fraternidade Branca. Mesmo os chelas fiéis, aqueles que se dedicam a aprender e colocar em prática os ensinamentos da fraternidade, fazem parte desta hierarquia divina. Como individualização da chama divina, cada membro dessa fraternidade manifesta um aspecto único da chama da vida, que é Deus. Os mestres ascensos por Elizabeth Kleprofit, mensageira da Grande Fraternidade Branca. Abre aspas. Mestres ascensos são seres espirituais iluminados que viveram encarnados sobre a Terra, assim como nós fazemos. Ao longo de muitas vidas de devoção e empenho, eles cumpriram sua missão e razão de ser, o seu plano divino, e ascenderam retornando à sua fonte divina, reunindo-se com o Espírito Santo. Embora eles tiveram corpos físicos como nós vestimos, eles agora habitam no mundo do céu, na 8ª etérea, e têm corpos de luz. Eles vêm de todas as eras, culturas e religiões, e eles estão unidos no que chamamos de a Grande Fraternidade Branca. O termo branco não tem nada a ver com raça, mas sim refere-se à tremenda luz branca em torno de suas formas. O objetivo desta fraternidade é manter acesa a chama da sabedoria, do amor e do poder de Deus na Terra, a chama trina, e ajudar a evolução das almas pelo meio da ascensão. Quando os seres ascensos são inteiramente livres do karma negativo, eles podem escolher onde no universo eles gostariam de servir. Eles podem optar por continuar evoluindo com a Terra ou passar a servir em outros mundos. Muitos mestres ascensos escolheram ficar trabalhando com as almas da Terra para guiá-los no caminho do desenvolvimento de suas almas e autotranscendência, caminho que eles próprios plenamente alcançaram. Eles são os verdadeiros mestres da humanidade, direcionando a evolução espiritual de todos aqueles que desejam se reunir com a consciência divina, Deus. Os mestres ascensos trabalham conosco para nos mostrar o caminho da paz,
da verdade e da iluminação. Alguns deles têm retiros espirituais na oitava etérea, em torno da Terra, onde podemos ir para estudar. Podemos viajar para esses retiros em nossos corpos espirituais ou etéreos, enquanto os nossos corpos físicos estão adormecidos. Os anjos e os Elohim também têm retiros etéreos, onde podemos ir para receber infusões de luz, curas, bênçãos e instruções, que nos ajudarão em nossa vida diária e no cumprimento da nossa missão única, o nosso plano divino. Os mestres ascensos que trabalham mais perto com a humanidade são chamados de os Chohans dos raios. Chohan é um termo que é usado para indicar senhor ou mestre. É um título de respeito e honra. Um Chohan específico preside, dirige um dos 7 raios principais. Estes 7 Chohans, ou Senhor dos 7 raios, se especializaram em aplicar as qualidades do seu raio ao longo de suas muitas encarnações sobre a Terra. E eles podem nos instruir como ganhar autodomínio naquele raio. Cada raio representa a energia de uma das consciências de Deus que nascemos para desenvolver. Embora todos nós tenhamos preferências naturais e tendências que nos levam em direção a um ou 2 dos 7 raios, cada um de nós precisa desenvolver um certo nível de realização em cada um dos 7 raios a fim de fazer a ascensão. Por isso, é um grande benefício aprender a estudar com eles. Os 7 mestres ascensos ensinam os 7 caminhos para Deus. Os mestres ascensos nos ajudam a nos conscientizar dos caminhos de volta à fonte, caminhos que podemos percorrer para ter o comando sobre os 7 raios de nossa consciência crística que emergem da luz branca. Os 7 raios coloridos são a divisão natural da pura luz branca emanando do coração de Deus à medida que desce pelo prisma da manifestação. Estas são as subdivisões da totalidade de Cristo. Independentemente de sua cor, todas as chamas têm um núcleo de pureza de fogo branco, que incorpora todos os atributos de Deus e que podem ser invocados por aqueles que desejam expandir a consciência do Cristo. Os 7 raios representam 7 caminhos para a cristandade individual ou pessoal. Ser um Chohan em um dos 7 raios significa que esse mestre define a lei naquele raio. Através dele, essa energia do Cristo e de Deus flui para a humanidade, para todos os que estão evoluindo nesse caminho particular. Os 7 Chohans e seus raios para a Terra são: o mestre Elmore, no primeiro raio, azul celeste, da vontade divina, da perfeição e da proteção. O mestre Lanto, no segundo raio, amarelo, da iluminação, da criatividade e do discernimento. O mestre Paulo Veneziano, no terceiro raio, rosa, do amor, da compaixão e da comunhão. O mestre Serapis Bey, no quarto raio, branco, da devoção, da harmonia e da pureza. O mestre Hilarion, no quinto raio, verde, da ciência, da cura, da verdade e da abundância. A mestra Nada, no sexto raio, púrpura dourado, da paz, da justiça e do serviço ao próximo. E, finalmente, o mestre Saint-Germain, no sétimo raio, violeta, da misericórdia, da gratidão e da liberdade. O Mahashohan, que significa grande senhor, é o mestre e guru dos 7 Chohans. Outros mestres ascensos igualmente importantes e mais conhecidos. Apesar de termos naturalmente algumas preferências e de sentirmos-nos atraídos por um ou 2 mestres, precisamos desenvolver um certo nível de mestria em cada um dos 7 raios para fazermos a ascensão. Assim, é uma grande oportunidade estudarmos a vida de outros mestres ascensos que também trabalham nos raios para aprendermos dessa forma como eles alcançaram determinada mestria. Além desses mestres que são os Chohans de cada um dos 7 principais raios de Deus,
Outros também muito importantes mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca são Sanat Kumara e Vênus, Gautama Buda, Maitreya, Jesus, Kutumi, Palas Athena, Portia, Kuan Yin, Afra, Lanelo e Gurumá, Clara Luise e muitos outros. Estaremos fazendo vídeos contando a história de cada um deles para vocês. Participe do nosso grupo de estudos virtual Eu Sou Luz nos endereços eusouluz.com.br, mestreelmoria.com.br e grandefraternidadebranca.com.br. Vitória sempre na luz. Até o próximo vídeo.